eu sou a Fran da Vita Fórmula, mais um Vita Convida, e hoje a nossa convidada especial é a Fernanda Seimetz, fisioterapeuta, especialista em atendimento pré-operatório e pós-operatório e gestantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o planejamento de uma cirurgia plástica, Fer. Normalmente, o que a gente tem? As pessoas decidem fazer uma cirurgia plástica e elas têm urgência, né? Então elas escolhem um médico, trocam opinião com alguns amigos, fazem a avaliação pré-operatória e acabam agendando com o médico que esteja com a agenda livre o quanto antes, né? Isso. Às vezes toma a decisão de fazer a cirurgia e em menos de 30 dias ela já está com a cirurgia marcada. O que a gente tem que se preocupar nesse período pré-operatório? Como que tem que estar a pele? Quanto tempo antes a gente precisa se programar, Fer? Então é assim, pensando, né, em você valorizar, você, na verdade, otimizar o resultado da sua cirurgia plástica, nós temos que ter aí um período de pelo menos uns 30 dias de preparo, certo? Então assim, 30 dias que a gente fala depois que você já passou pela avaliação do médico, você já passou pela avaliação do anestesista, cardiologista, se for o caso, você já está com seus exames em dia e está com a sua cirurgia marcada, certo? Então, o que a gente precisa, na verdade? Então, vamos pensar assim. Vamos pensar numa cirurgia de abdominoplastia ou um lifting facial. Nesses dois casos, em particular, a gente tem aí a questão de uma pele mais flácida, né? Uma flacidez de pele. Então, não, tudo bem, eu vou lá já para retirar esse excesso de pele, né? O lifting facial da mesma maneira. Porém, eu tenho que observar que a pele que fica continua sendo aquela pele flácida. Perfeito. Então, eu tenho que estar atenta à qualidade dessa pele, para ter um pós-operatório melhor e a sequência da vida, né? Exato. Então a gente tem que se preocupar tanto com a parte de alimentação, a parte de suplementação, os medicamentos que essa paciente já tomava, se ela vai continuar tomando, se não vai continuar. Então assim, o que a gente fala é 30 dias de preparo. Eu gosto muito de reforçar que esse preparo, ele faz parte também do sucesso da cirurgia, Sim. né? Uhum. Então, desde, como a Fernanda comentou, revisar os hábitos alimentares, então o consumo de açúcar em excesso, o consumo de carboidrato, de produtos industrializados, o tabagismo. Por que isso é ruim? Porque são substâncias inflamatórias que vão prejudicar o desenvolvimento, o sucesso dessa estética, sim, né? Daquela cicatrização bem feita. Então, algumas dicas no pré-cirúrgico. Então, se você faz uso de colágeno hidrolisado, por exemplo, o colágeno ele deve ser suspenso o uso de 7 a 10 dias no mínimo antes da cirurgia. E você só vai voltar a usá-lo no 21º dia da cirurgia, pela possibilidade dele provocar uma fibrose. A Fer vai explicar pra gente o que é a fibrose, sim, né, Fer? Uhum. Além do colágeno, a gente tem que suspender o uso do ômega 3, do óleo de linhaça, do óleo de krill, porque eles interferem na coagulação sanguínea. Isso. Eles são importantes, sim, mas no pós-cirúrgico, pois eles são considerados imunonutrientes. Vamos conversar um pouquinho com o público, Fer, sobre quais são as fases dessa cicatrização. O que o paciente pode esperar do período pós-cirúrgico? Certo. Então, o que nós vamos ressaltar, né? Então, a paciente já fez essa consulta, já está marcado, já fez a preparação para a cirurgia e passou pelo processo cirúrgico, certo? Normalmente, isso ocorre em toda a cirurgia. A paciente ela vai passar por 3 fases da cicatrização, no caso, né? Que é a fase inflamatória, a fase de proliferação e a fase de remodelação. Tudo isso é a fase cicatricial, porque só pegando um gancho aqui, o que a gente tem que ficar bem ciente, que a gente sempre frisa e fala para toda paciente, né? Você vai trocar alguma coisa
por uma cicatriz, certo? Então, você vai fazer uma abdominoplastia, você vai retirar esse excesso de pele, você vai tirar essa gordura, mas você vai ganhar uma cicatriz, Sim. né, em troca. Você vai colocar uma prótese de mama, ela tem que entrar por algum lugar, você vai obter uma cicatriz. E você vai passar por essas três fases da cicatrização. Fase inflamatória, proliferação e remodelação. Por que eu tenho que saber disso? Porque cada fase é importante saber a suplementação que eu vou utilizar, o alimento que eu vou utilizar ou que eu não vou utilizar, que eu vou suspender para otimizar a minha cicatriz. Porque o que acontece, Fran? Muitas pacientes chegam e falam assim, ai, mas eu vou ficar com queloide? Gente, eu tenho vários tipos de cicatriz no caso, né? A cicatriz normal, que é o que todo mundo deseja. A cicatriz hipertrófica, que é aquela um pouquinho mais em relevo, e o queloide, né, que é uma proliferação exagerada do colágeno, enfim, da parte da cicatrização mesmo. Então, tem como eu evitar ter uma cicatriz hipertrófica ou uma formação de queloide? Eu posso dar uma mãozinha para o meu organismo. Como? Através desses suplementos que a Fran vai explicar para vocês. Porque o mais importante da gente entender é que a fase inflamatória, ela é exacerbada pelo consumo exagerado de açúcar branco e farinha branca, né? Então, se você conseguir, eu não falo nem para os pacientes assim, diminuir por completo, eliminar da sua alimentação, mas se você conseguir diminuir a quantidade da ingesta do açúcar e da farinha branca antes da cirurgia, você já está preparando o seu organismo para ele passar por um processo de cicatrização melhor. Existe uma situação bioquímica que acontece no nosso corpo, que é a glicação. Isso. É a junção do açúcar circulante com uma proteína. Essa proteína normalmente é o colágeno e a elastina. Isso. E ela provoca então uma quebra, a junção do açúcar com o colágeno forma uma junção tão forte que ele quebra a nossa proteína. E aí que a gente tem a formação de rugas, a perda da elasticidade, de tonicidade. Ela tem diversas complicações, inclusive até complicações cardiovasculares, porque ela prejudica o colágeno que faz parte da composição do nosso tecido venoso. Isso. Então, essa restrição ao uso de açúcar e farinhas brancas é muito importante para o sucesso da cirurgia, né? Então, assim, claro que você vai restringir, né? Você vai diminuir o consumo disso tudo que a gente está falando, porém, você pode otimizar ainda mais, né, o sucesso da sua cirurgia, da sua cicatrização com alguns suplementos, né? Então, por exemplo, o que a gente sempre fala, que o pessoal toma bastante, chá verde, frutas vermelhas, tudo isso ajuda positivamente na parte da oxidação, certo? E também a Fran vai explicar, acho que pode explicar um pouquinho sobre a parte do Ex-Nutriment, que eu acho que muitas mulheres já ouviram falar e elas perguntam até se elas podem tomar, né, usar. São os suplementos, na realidade, que nós recomendamos, tanto no pré como no pós, né? O silício orgânico, ele tem até 2 apresentações comerciais, é o Nutricolin ou o Ex-Nutriment. Ele é uma substância que ele ativa a produção de colágeno pelos fibroblastos. Então, ele favorece a união das bordas no momento da cicatrização. É uma substância também que, por estimular a produção de colágeno, ele traz benefícios para a pele, para o cabelo, para as unhas, né? Então, é um produto, assim, diria que fundamental. O segundo produto mágico aí nessa composição é o glicoxil, que é a substância que a gente tem que fazer suplementação, pois ela tem esse efeito antiglicante e desglicante. Então, ao mesmo tempo
que ela desliga o açúcar da proteína, ela também evita a glicação. Sim. Então é bem interessante o uso no pré e pós-cirúrgico. A vitamina C, pela sua atividade antioxidante e também por estimular colágeno, né? Para a gente ter essa produção maior de colágeno, firmeza e tonicidade, a gente precisa da vitamina C. E o ômega 3, novamente, no pós-operatório, reforçando, isso, né? Porque ele é um imunonutriente. Ele reduz, na realidade, riscos de infecções no pós-operatório e acelera a recuperação. A gente pensa que a gente vai marcar uma cirurgia, nós vamos nos submeter a essa cirurgia, vamos passar pelo pós-operatório e tudo bem. Na verdade, tudo bem se você pensar assim, só que a gente tem uma gama de recursos, né? Exato. Hoje em dia tá tudo tão mais fácil para a gente ter também essa informação. Então, isso que a Vita Fórmula está fazendo é levar essa informação para vocês, né? Hoje o nosso público acho que é mais feminino, mas tem também os homens que fazem muita cirurgia plástica. Então, vamos nos atentar a ter também, né, essa consciência, porque a gente está falando do nosso corpo. Né? A gente está falando... Não é só marcar a cirurgia, né? Não, é se preparar para a cirurgia para que a gente tenha realmente um resultado bacana. Fer, e o seu trabalho? Como que você faz essa conduta no pós-operatório? Do pós-operatório, né? Então, assim, o pós-operatório da cirurgia plástica é muito legal falar aqui, porque acho que muitas pessoas ainda acham que um pós-operatório de cirurgia plástica é só drenagem linfática, né? Tanto é que às vezes as pacientes entram em contato para marcar e elas falam assim, eu gostaria de saber como que funciona a drenagem do pós-operatório. Então, claro que a drenagem linfática manual, ela entra no pós-operatório. Só que como a gente citou aqui, o pós-operatório ele tem inúmeras fases de cicatrização. Então, a drenagem linfática, ela entra em algumas fases, porém, a gente tem outros recursos fisioterapêuticos, né, eletrotermoterápicos que a gente fala, para passar por cada fase. Então, a gente tem aí a aplicação do taping, né, que a gente já falou bastante, que são aquelas bandagens elásticas, que na verdade, a gente trabalha com o taping no intraoperatório, já no centro cirúrgico, né, para otimizar ainda mais o resultado dessa cirurgia. Então a gente tem o taping, a drenagem linfática, ultrassom, ILIB, laser na cicatrização. Então a gente já começa a tratar essa cicatriz antes mesmo do médico retirar os pontos. Então assim, a gente percebe que se a paciente ela está com uma alimentação ok, já vinha cuidando, faz essa suplementação, de tudo isso que a Fran pontuou aqui, né? Diminuiu a ingesta lá do açúcar, da farinha branca, né? Teve todos esses cuidados, uma coisa muito importante que eu falo sempre, a ingesta de água, né? Porque assim, ó, o edema do pós-operatório, ele acontece, o edema é o inchaço, ele acontece, ele vai acontecer. Só que a gente tem os recursos, né, que a gente vai diminuir esse edema. E às vezes os pacientes esquecem da água. Se você toma bastante água, esse corpo entende que ele está hidratado e ele não vai reter com mais facilidade. Então, assim, são coisas simples de se fazer. O pós-operatório, ele não precisa, é o que eu sempre falo, o pós-operatório não precisa ser um pós-operatório doloroso, né? Que tem aí sacrifícios, que depois a paciente fala assim, meu Deus do céu. Primeiro pensamento, né? Nunca na primeira mais. semana, nunca mais. O que eu fui fazer? Só que se você vem tendo essa base, né? Esse acompanhamento desde o seu pré-operatório, você pode ter certeza que você passa pelo pós-operatório de uma maneira mais tranquila, com menos dor, mais qualidade, você volta mais rápido às suas atividades de vida diária, né? Então, assim, a gente tem aí recursos para cuidar de você que vai fazer. Antes da gente encerrar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho agora, Fer, sobre os cosméticos, sobre o cuidado na gestação.
nós desenvolvemos lá na Vitafórmula uma linha especial para as gestantes. Por que uma linha especial? Às vezes as gestantes passam pelo mercado, pela farmácia, escolhem qualquer produto, usam o hidratante porque acham que usando o hidratante ela vai prevenir as estrias. Sim. Mas pode mesmo ser qualquer produto? Então a gente se preocupou um pouquinho com esse público e a gente selecionou produtos específicos e seguros para o uso da gestante. Hoje fala-se muito em algumas substâncias, estão sendo estudadas assim exaustivamente, que são considerados como disruptores endócrinos. Bacana. São substâncias que afetam o desenvolvimento normal do feto. Então, toda a nossa linha de produtos escolhidos para gestantes, elas são isentas destas substâncias. A maioria dos cosméticos industrializados, eles possuem na composição parabenos, fitalatos, fenóis, triclosan, alumínio. Então, deixa com a gente essa escolha, né? Eu gosto de falar, é uma fase tão especial. E se você tem produtos que você pode usar com segurança plena, por que não optar por isso? Porque a gente pensa realmente na segurança do bebê, né? No desenvolvimento adequado dessa criança. Que outras estratégias a gente poderia usar para melhorar a pele dessa gestante, Fer? Então, assim, olha que bacana, né? Na minha época, quando eu, engravidei minhas 2 gestações, não existia nada disso, né? Então eu falo assim que cada vez mais o mercado ele vai se inovando e por isso que eu falo, a gente tem que estar atenta a tudo isso, né? Então assim, a gestante, ela é muito preocupada com o quê? Eu não quero ter estrias no abdômen, normalmente flancos, né? E mamas, né? Que são as áreas assim que você vai que vai distender mais a pele. Então, associado com essa hidratação externa, né, esses cosméticos, esse uso tópico que a gente fala, eu volto a reforçar o consumo da água, porque a água é hidratação. Então a gestante, ela tá tão preocupada em passar seu creme de manhã, de tarde, de noite, ela esquece da água, né? Então eu falo muito para as minhas mãezinhas, tomem água, passem seu hidratante, passem protetor solar, né, gente, porque os melasmas, né, gravídicos, que na verdade na gestação a gente fala os cloasmas gravídicos, que são aquelas manchas mais avermelhadas em formato de asa de borboleta, ela pode ser evitada, né, com o uso do protetor solar. Só que às vezes a mãezinha ela tá tão preocupada com o corpo que ela esquece do rosto, certo? Então assim, Fernanda, mas se eu passar o protetor solar, eu vou passar por essa fase sem desenvolver o cloasma gravídico? Depende, tudo depende. Aí tem várias situações, né? A parte hormonal da gestação, infelizmente, ela tá em um turbilhão de hormônios e ela pode desenvolver essas manchas, né? Então, assim, eu falo que você pelo menos está prevenindo. Sim. Você está fazendo a sua parte e com certeza, se você fizer toda essa prevenção, a chance, né, de você desenvolver uma mancha aí facial, de você desenvolver uma estria, vai ser bem menor. Então, eu falo assim, gestante, os cuidados básicos. Como a gente cuida do nosso corpo no dia a dia, você tem que pensar na gestação, só que, porém, com um pouquinho mais de cuidado. Um pouquinho mais de critério, principalmente na escolha dos produtos, cuidar normalmente aí da sua alimentação, continuar fazendo a sua atividade física, claro que tudo isso com liberação do seu obstetra, né? E aí você tem as drenagens linfáticas que a gente pode atuar, a aplicação depois do parto, também. Aí o cuidado novamente com a pele. Novamente com a pele. Então assim, depois do parto, sim, a gente tem recursos que a gente pode atuar, porque
Antes, na gestação, a gente usa só os cuidados tópicos, os produtos que a Fran tão bem citou, e depois a gente tem, como por exemplo a radiofrequência, que a gente pode aplicar no abdômen para essa flacidez de pele e tudo mais, e depois tratamento das estrias, enfim, né? Mas eu acho que os cuidados seriam esses. Mas é isso. Estamos aqui então, agradecemos a presença novamente da Fernanda, foi um prazer tê-la aqui com a gente, compartilhando tantas informações importantes. Obrigada aos nossos seguidores que nos acompanham em nossas redes sociais e até o próximo vídeo.